Então, gente, eu tenho visto muita coisa por aí, as pessoas dizem, até eu quando era mais jovem, né, não muito tempo, né, lógico, dizia assim, a vida começa aos 40. Tem gente que diz que a vida já tá acabando nos 40 e 45. Eu acho, e ainda bem que a maioria tá achando isso, que mulher 40 a mais tá ficando bem melhor. E por isso nós convidamos uma pessoa para falar sobre isso. Meu amigo Jaime. Sou eu. Ainda bem que a coisa mudou. Exatamente. Então, a nossa convidada é a Silvia, né? Que a Silvia é jornalista. Como nós, sofre que nem a gente. Sofre que nem a gente, né? E ela veio falar um pouquinho da experiência dela, né? Dessa vida 40 a mais, né, Silvia? O que é ser uma mulher 40 a mais nos tempos de hoje, Silvia? É uma M. Ah, meu Deus, já começou bem, vocês estão vendo, né? Não, mas tem coisas boas também, né? Tem muita coisa boa, mas é uma M quando tu pensa. Mas, então eu vou fazer uma pergunta. Quando chega nos 40, dá aquela coisa, opa, 40, e agora? Né? Quando passa dos 40, opa, já tenho menos pra viver, eu tenho mais passado do que presente, e daqui pra frente, o que vai ser? Mas, você não acha que os 40 a mais eram pior na época das nossas mães? Era difícil, né? Era difícil porque parece que quando elas chegavam aos 36... Já tava indo pro, né? Não, já tô velha. Já tô velha. Pra tudo. Já tenho, sei lá, 5, 6 filhos. A maioria dos filhos já estava, sei lá, quase caminhando para ser adulto e sair de casa, porque já começavam cedo. E essa mulher já considerava que não tinha mais futuro amoroso, se ela era separada, viúva, enfim, né? Vivia pro lar. E o que é uma mulher 40 a mais hoje, nesse quesito? Gostosa, né? Sabia? Por isso que eu perguntei. E ela usa a sua sexualidade. Usa. Quando há tempo, né? Ah, sim, porque daí junto com as benesses vieram os problemas. A gente trabalha mais do que nossas mães. Muito mais, porque a gente buscou isso, né? A independência. Não fui eu que queimei calcinha na praça e sutiã. Eu queria saber quem foi. Ninguém me perguntou se eu queria isso. Tá, mas te perguntaram? Não, mas se tu não gosta? Não mais, já gostei mais. Ultimamente eu gostaria de ser do lar. Tô cansada de ser guerreira. Mas eu duvido e eu gostaria de ver Liliane Bento do lar. Olha, não se surpreenda. Eu já fui do lar. E não gostou? Não. Sério? Não, mas tem um movimento, né? Tem um movimento em mulheres que elas, claro, elas não querem deixar a liberdade que elas conseguiram, a independência financeira, porque tomaram o gostinho do negócio e querem continuar. Porém, as mulheres também estão sentindo saudade daquele negócio de ter a sua casa, cuidar um pouquinho, né, da casa, do jeitinho que ela quer. Enfim, o que estaria se buscando não seria um equilíbrio, né? Porque se foi muito de um extremo, onde a mulher era totalmente do lar, a outro extremo, onde a mulher ela quis ser totalmente independente, vamos dizer assim, né? Autossuficiente. Não estaria hoje se voltando para o equilíbrio, e talvez a mulher com 40 anos ela tenha essa consciência do equilíbrio? Tem, mas assim, sabe que eu gosto de pensar que dá para fazer tudo. A gente tem 24 horas. Vamos dizer que eu durmo 8 horas dessas 24. Nem sempre a gente não consegue, né? São 5 horas. Mas bem planejadinho, dá pra tu fazer tudo. E eu aprendi isso, não foi nem pelo amor, foi pela dor. Não tem aquele ditado que fala, ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. E normalmente pela dor. Eu aprendi pela dor. E aí, assim, criada por ex-militar, a mãe do lar, filha mais velha, tinha que cuidar dos irmãos, Liliane tá se vendo, tinha que cuidar dos irmãos, ajudar a mãe na casa, acordava primeiro junto com o pai, porque o velho acordava cedo, a mais velha tinha que estar de pé também, estudando, correndo atrás das coisas, isso e aquilo, e sendo ensinada a ser, o que tu foi ensinada a ser? Independente. Independente, Apesar... não dependa de homem. Esta frase fez o estrago todo na vida. E não foi nem o meu pai que falou não, isso. É a mãe. Porque elas dependiam. A mãe. E a gente olhava e dizia, não quero isso. Exatamente. Pro meu futuro. Não, e aí tu vai crescendo dessa forma. Querendo ir pro lado oposto. But
O negócio deu errado. Não é que deu errado, é que assim, a gente sempre acha que nunca vai ser igual aos nossos pais, que a gente nunca vai fazer o que eles fizeram, mas a gente vai fazer. Em algum momento, tu vai repetir o ciclo. Eu acho que tem gente que consegue não passar por isso. Mas a maioria, aquela coisa assim, ó, a fruta não cai muito longe do pé. Não vai cair longe do pé. Hoje a gente tem todo esse conhecimento de manda pra terapia, para o meu filho não ficar igual a mim, ele vai ser melhor. Antigamente não tinha isso. Sabe que não tinha? Então, a gente acaba repetindo o ciclo. Estuda pra caramba, faz um monte de curso, sai, é independente e de repente tu se apaixona. E aí, colega? O problema é esse, e então? Aí, colega? O que tu vai fazer? O que você faz? O que você fez? Vamos pôr no passado. Eu apaixonei, fui na onda. Queria casar, porque eu conheço ela, gente, ó, do jardim da infância. Bem, queria casar. Vamos constituir família. Larga tudo. Emprego. Tudo. Mudar de cidade. Vambora. É isso aí, mãe. Tô indo embora. E se não der certo, eu volto de Malicuia. E fui. E virei dona de casa. Um bom tempo, né? 10 anos. Aí voltou como? Ferrada, fudida. Não, eu voltei quase que fugindo. Mas eu digo assim, como é que voltou o espírito, a essência da Silvia 10 anos depois de ter sido tolhida daquilo que você queria pra tua vida? Quer dizer, primeiro ela queria ser independente, depois ela queria casar. Foi uma bagunça, né, gente? Quando voltou? Assim, a gente faz umas bagunças. Eu vou ser bem sincera. Isso, faz 7 anos, vai fazer 8 anos que eu tô separada. Eu só vi isso nesses 8 anos. E é novidade, mas eu acho que a gente chegou a falar sobre isso a última vez que a gente se encontrou. Que daí tu vai fazendo uma análise da tua vida e a culpa não é só do cara. Não. A culpa foi minha. É mais nossa até, eu acho. Porque se eu estava casada há 3 anos e eu vi que aquilo ali não estava bom, por que é que eu insisti na bagaça? Por que eu fiquei ali? Quantos anos você ficou casada? 10 anos. Por que eu fiquei ali? Por que no terceiro ano eu já não passei a mão na minha filha, que era pequena ainda, bem pequenininha, não ia entender se eu tivesse me separado, enfiava embaixo do braço, ó, vamos embora pra Blumenau, ficar com meu pai, com a minha mãe, e deu. Não. Tu tava onde? Em São Paulo. São Paulo. Não fiz isso. Por quê? Porque a fruta não cai muito longe do pé. Com isso, você tá querendo dizer exatamente o quê? Porque as pessoas não conhecem a tua história familiar. Eu repeti o que a minha mãe fez. Insistir? Exatamente o que a minha mãe fez. Eu não quero ser igual a minha mãe, eu vou ser diferente, eu vou estudar, eu vou ser independente. Não vou depender de homem. E eu fiz exatamente o que ela fez. Mas você estava na dependência dele quando você começou a se tocar que aquilo não estava indo bem? Tava. Eu fui embora para São Paulo, eu larguei o serviço público, que eu era concursada da prefeitura de Blumenau. Eu simplesmente larguei, peguei uma licença e vazei. Tchau! E não voltou mais, gente. Vou ser feliz. Aí fiquei, a licença de 2 anos... Eu fiquei 1 ano casada de boa e no segundo ano que eu tava casada, eu engravidei. E aí eu só voltei para assinar a minha folha de demissão, porque tu tens um tempo de 2 anos, depois tu tens que voltar para trabalhar. E a minha filha era bebezinha. Cara, eu pensei, eu não vou mais voltar pra cidade. Eu vim, assinei minha folha de demissão. Feliz da vida. Feliz da vida. Vamos lá, deixa eu só pra ver se eu entendi, né? Quem tá assistindo também entendeu. A Silvia é jornalista, né? Batalhou bastante para se formar, prestou concurso público, era servidora, ela é uma mulher independente, né? Isso por quantos anos? Não é bom não fazer muita conta, né? Mas foi bastante tempo. Por alguns anos. Abafa casa. Aí, de repente, ela conheceu o amor, se apaixonou. Sim! Perdidamente. Isso. Largou tudo pra virar dona de casa. Eu acho que não foi só o amor, gente. Tudo com uma promessa. É isso, quer dizer, não foi só o amor. Houve uma promessa daquilo que ela queria. Sim, não mas ela largou pra ser dona de casa. Pra ser mãe e dona. Na verdade, não casa. era nem essa, isso que a Liliane tá falando. Não existia essa promessa de que eu ia ser mãe e dona de casa. Não estava nos planos. Sim, mas uma coisa não é outra, né? Eu ia pra lá, né? Casava, tal, bonita, ia trabalhar. E aí, quando eu cheguei lá,
Não era bem assim. Não era bem assim? Não era bem assim. Então eu virei PJ, trabalhava em home office, para a Unimed de lá. Era uma cidade do interior de São Paulo, Itapetininga. E aí, cara, eu ia lá na Unimed quando tinha pauta, quando não tinha, tava muito confortável. Cuidava da casa daí, né? E cuidava da casa. E do marido. E do marido. Marido, depois da filha. Isso. Depois de Ana, daí da filha. Dos cachorros. Cachorro, gato, só não tinha galinha. Cachorro, e daí tava indo. Uma casa que não era muito grande quando a gente começou. Depois aí a Ana já tava com quase 2 anos, daí a casa triplicou de tamanho. E aí aqui o negócio começou. E aí, assim, ó, aquilo começou a me incomodar. Tu entende? Cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu só fico dentro de casa? Ah, mas tu tens um emprego, né? Cara, mas não é um emprego. Eu faço o jornal da Unimed em 1 semana. A assessoria de imprensa dos caras não precisa. Eu tô trabalhando nesse lugar porque foi ele que me arrumou. Porque o presidente era amigo dele. Então, tipo, eu estava numa teia, envolvida numa teia, e aquilo começou a me incomodar. Longe da família, Vamos ver se eu longe dos entendi. amigos. Você percebeu que você fazia tudo que a tua mãe fazia e ainda mais. Você estava sobrecarregada repetindo a história dela. Exatamente. Isso começou a te incomodar. Começou a me incomodar. E aí, vou responder aquela pergunta que tu fez. Quando foi que tu te tocou que tu tinha que voltar? Pois é. Quando a madrinha da minha filha, a minha prima que mora no Rio de Janeiro, foi passar um final de ano lá. Ela sentou na minha frente e perguntou assim... Ela não perguntou, ela falou. A gente tava conversando sobre um monte de coisa, sobre a casa. Ela olhou pra mim e falou... Ela já era casada, já tinha minha filhada, que já tava com 5, 6 anos. Aí ela olhou pra mim e falou... Quem é você? E a Tatiana não é muito profunda. Não é muito profunda, aí já me assustou. Como assim? Eu não tô te entendendo. Não, quem é você? E onde está o teu espírito? Porque ele foi aprisionado em algum lugar que não tá aqui. Você quer dizer que ela nem é uma pessoa que percebe as coisas tão rápida e ela percebeu? O que ela quis dizer com aquilo? Que aquela não era a Silvia. Que ela conhecia. E aí ali que deu o start de, cara, vamos embora. Deu, pra mim deu. Aí eu já tava 6 anos em São Paulo. E aí eu falei pra ele, tô indo embora. Mas teve uma discussão e tal. Vou embora, voltar pra casa da minha mãe, voltar pra Blumenau. E, não, mas eu vou junto, porque assim, ó, eu acho que chegou, e aí eu digo que, por isso que eu digo que a culpa é minha também. E isso é uma análise que eu só depois separar. Eu acho que eu deixei de gostar antes dele. E aí eu vou defender os homens. Eu deixei de gostar antes que ele deixasse de gostar de mim. Tu entende? Porque eu podia ter dito assim, não, eu vou me embora pra Blumenau, tchau, adeus, porque isso aqui não tá confortável pra mim, isso aqui não é minha vida, eu quero ter minha independência. Sim, é que pelo que eu entendi, assim, ele tinha a vida que ele queria. Sim. Mas você não. Não. E você insistiu em trazê-lo junto, mesmo hoje você entende que lá já era o momento de ter dito, não, vou sozinha. Mas você disse, não, vou continuar, vou insistir no projeto família. Repetir o que a minha mãe fez. O padrão da tua mãe. Que a tua mãe só se separou quando o teu pai, né? Não. Vou sair... Lá no Rio de Janeiro, quando a minha mãe foi se separar do pai, por isso que a gente veio pra Santa Catarina, no final ele acabou convencendo e eles vieram juntos pra cá. E não adiantou porque separaram igual, aí né? Daí ela separou. E foi o que aconteceu com você. Exatamente. Agora, assim, vamos deixar bem claro que nós não estamos falando mal do casamento. Não. Tem muita gente feliz em casamento. Acredito que a Silvia ainda acredite em casamento. Acredito. Ela teve uma experiência que moldou o que ela é hoje. E é por isso que ela tá contando essa experiência. Exato. Que é um problema que atinge boa parte das mulheres que se separa depois dos 40, 35. Normalmente vem com 1, 2, 3 filhos. E começa a fazer uma análise do que ela queria lá nos 25 e como é que ela chegou nos 40. Depois que se apaixonou. É isso? Isso. E quando eu voltei, que eu fui trabalhar com a dona Liliane Bento... Não me põe no rolo! Ela que começava. Como assim? A questionar. Como assim? Tu não vai fazer isso? Como assim? O único questionamento, agora eu tenho que me defender. Assim? É que agora eu sou obrigada a entregar. Vai pegar fogo. É que ela tava num processo de separação e disse assim...
estou esperando porque ele tá decidindo se ele quer ficar em casa ou se ele não quer. Isso já fazia mais de um mês, gente. E um dia eu olhei pra ela e disse, peraí, quem tá decidindo a tua vida é ele? Se ele quer ou não quer e você tá ali esperando, peraí, a vida é tua e você tá esperando a decisão dele. Se ele não quiser sair de casa, tá tudo certo. Se ele quiser, tá tudo certo e no período que ele quiser. Foi esse o questionamento que eu fiz e ela foi pra casa refletir. E aí, chega nos 40, vou separar. E aí? Porra, vou separar, vou fazer 40. Cara, vou separar com uma criança, ninguém vai me querer. Não tem mais mercado pra mulher acima de 40, com uma né? criança de 8 anos, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? E a Liliane Bento... Eu vou me retirar porque... A Liliane Bento... Porque ela sempre foi assim, e isso eu tenho que né, devo a ela isso. Ela sempre falava, cara, tu é bonita, tu é inteligente, tu não precisa de homem. Por que é que tu estás presa nisso? Pra tu ter uma ideia, eu não sabia nem num restaurante almoçar sozinha. De tanto tempo que eu fiquei condicionada naquilo, eu não conseguia ir num restaurante almoçar sozinha. Tá, mas eu tenho uma dúvida, né? Começou! E daí tu me conhece da época de milhões de anos, da época que a gente já trabalhava tudo junto, eu também não era assim. Não, mas eu tenho uma dúvida, é exatamente isso. Quer dizer, você é uma pessoa que batalhou para chegar onde chegou, né? E de repente você trocou tudo isso e você foi mudando, foi perdendo a tua essência, pelo que eu estou entendendo. Mas como é que você deixou isso acontecer? Porque eu acreditava que aquilo era o certo e porque eu estava apaixonada. Acreditava no projeto. Por isso. Mas o projeto era constituir família, o projeto era... o projeto era aquilo que aconteceu ou não? Não. Porque, de duas uma, ou o projeto era aquele, mas você não gostou, ou o projeto, quando chegou lá, era diferente. O projeto era diferente e o projeto eu não gostei. Tá, você até achava que queria, mas não gostou, é isso? Chegou lá e não gostou. Ganhou a Barbie e disse, não quero mais, não gostei. Eu não gostei. Cara, separei. E que é importante, né? E agora? Sim, mas se não tava bom, tinha que separar mesmo. E agora que eu fiquei 1 ano chorando, tá? Aprendi. Mas depois que parou de chorar... Abafa casa. E aí, assim, 1 ano Adolescência tardia. Abafa casa, criatura. 1 ano chorando. Mas é a melhor coisa. Chorando. Não, mas a gente tem que mostrar pra essa mulherada que ainda tá nessa. Eu sou casada, tem 40 anos, vou ficar sozinha. Não é bem não assim. É bem assim. 1 ano chorando. E aí, assim, ó, eu fui mudando aos poucos. Do cabelão crespo preto já virou uma loura de cabelo liso. Batom vermelho que não usava, já usava. É decote, é perfume, é unha, é isso e aquilo. Salto alto, emagreceu, balada. E aí, entendeu? Adolescência tardia, gente. E aí eu comecei a aproveitar. Por quê? Também assim, mas tem aquela coisa, tem filho, como é que vai fazer? Graças a Deus eu tenho uma mãe maravilhosa, moro com ela, e tinha oportunidade, e aí é que eu digo que dá pra fazer tudo, tinha oportunidade de poder sair e a minha filha estar cuidada pela minha mãe. E aí é que eu te falo que dá pra fazer tudo. Por que dá pra fazer tudo? Porque eu faço tudo. E eu trabalho às 8 horas como todo mundo, e às vezes até mais. Nesse período, eu fiz 2 pós. Depois que eu me separei. Inclusive, as pós eram em Curitiba. Então, a primeira delas, eu ia todo final de semana. E havia finais de semana que eu levava a minha filha junto. Ana Rosa ia junto comigo. E aí, ela assistia as aulas, passava o final de semana lá comigo e a gente voltava. E aí, tem aquela parte de curtir casa. Sim, eu não... vai sair todo final de semana? Não, querida. Eu saio numa sexta, tá tudo certo. Sábado e domingo eu fico com a minha filha e com a minha mãe. E ainda tenho tempo de correr, ou ir pra academia, porque agora não vou mais, porque eu só tô correndo. Dar a atenção devida pra minha filha, porque precisa. Pra minha mãe, pros meus amigos, quando eles aparecem, não é verdade, dona Liliane Bento? É melhor a gente não falar que o some é ela, tá, gente? É melhor não entregar. Hoje eu sei que eu precisava passar por isso, pela dor, porque a Ana precisava vir,
que é um ser de luz maravilhoso, porque eu na idade dela, tá com 15 anos, meu filho, eu na idade dela já tava saracoteando, enchendo o saco do meu pai e da minha mãe pra ir pra balada. A minha filha só estuda, só quer saber de ficar em casa, é outra geração. Sim. E é muito inteligente, muito inteligente. Então, eu não tenho o que reclamar. Então, eu não culpo ele porque não deu certo. A culpa também foi minha. Sim. A culpa também foi minha. Eu devia ter estancado a sangria lá no início. Não fiz isso, porque eu repeti. Sim. Daí é o que a outra entrevistada falou, de você honrar o que o passado fez, você acha que tem que fazer igual, né? Mesmo que inconsciente. Agora, meu amigo, 40 a mais é a melhor idade que tem. Eu falei no início que era uma M, só pra causar polêmica. Vamos falar das coisas boas agora, da mulher 40 a mais. Quais são as coisas boas? Tudo. Seja ela casada ou separada, né? Então, assim, vamos lá. Primeira experiência. Se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, há, sei lá, 200 mil anos atrás, há uns 20 anos atrás, meu Deus, né? Blumenau ia ser pequena. Então... Em que sentido, dona Silvia? Tu começa a compreender o outro. Não é que a culpa... A gente sempre tem a mania de colocar culpa quando não dá certo qualquer coisa. Seja qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja no relacionamento em casa. Trabalho. Seja no trabalho. Seja com o companheiro ou com alguém que tu conhece. A gente tem a mania... não deu certo que fulano... Mas tu não consegue ver... A maioria das pessoas não consegue ver onde está o erro em ti. E hoje eu consigo ver isso. Onde eu errei? Onde? Conte para nós e para quem estiver vendo. Será que eu queria... né? Nesse tempo que eu tô separada, a Silvia... Não, já tive namorado, né? Eu fiquei um tempo namorando uma pessoa e não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque por causa dele? Por causa de mim? Hoje eu tenho consciência que foi por minha causa. Porque eu tenho prioridades. E aí a mulher de 40 a mais tem prioridades. Você acaba elegendo prioridades. E a minha prioridade hoje é encaminhar a minha filha. E eu tenho plena consciência disso. Então, assim, enquanto eu não me sentir segura com alguém que possa estar comigo e que eu possa apresentar para Ana e que não dê nenhum tipo de prejuízo para ela, eu vou me esquivar. E daí a culpa não é de quem tá comigo. É minha. Porque é uma escolha que eu faço. Isso não quer dizer que eu não me apaixone. Claro que me apaixono. E posso, como eu namorei com esse meu ex durante muito tempo, 2, 3 anos, só que a minha filha nunca conheceu. Então são escolhas que tu faz. Por isso que eu digo, dá pra tu fazer. Sim, mas aí é a maturidade, né? Sim, mas dá pra tu fazer tudo. Inclusive cuidar da casa. Ficar em casa, buscar esse negócio de tomar banho de alpiste, mas não sei o quê. Assistam o outro podcast pra aprender a fazer essas coisas. Esses chakras, esses negócios todos. Dá pra tu fazer, cara. Dá pra tu fazer. É planejamento. É sério, e planejamento serve pra tudo. Tem gente que fala assim, mas isso aí é coisa de homem. Cara, mas é a melhor coisa que existe na vida. Planeja o teu dia, planeja o teu final de semana. Eu planejo a semana, eu planejo o mês. Mas o que você vê hoje de melhor no Mulher 40 mais, se você comparar com a tua mãe? O que hoje a Mulher 40 mais tem de mais... de melhor, que a vida é melhor, e a gente sabe que hoje a vida é melhor para as mulheres, mesmo ainda tendo alguns desafios, né? Coragem. Você acha que as mulheres têm mais coragem hoje? Porque não é que elas não tinham oportunidades ou possibilidades. Cara, a gente sabe do monte de mulheres na história que mesmo que naquela época ser separado fosse me separei, é um escândalo, elas se separavam, cara. Elas se separavam. Tá, então, e coragem pra voltar. Tu quer ver uma pessoa que tem uma história... Chiquinha Gonzaga. Porra, uma baita de uma história. Ela se envolveu com um guri. Um guri, né? Que cara. podia ser bisneto. Um guri. Bem, mas mais de 30 anos mais novo, né? Tem idade pra ser neto dela, mas assim... Não tinha nada. Mas assim, ela tinha... Também não vamos exagerar. Mas eu assisti a minissérie. Não vamos exagerar. Mas assim, ela teve coragem. Pra assumir naquela época, né? Que hoje em dia ainda tem mulher que não assume. A minha mãe não teve coragem.
E um monte de mães não tiveram coragem. E o pior não é isso. Hoje ainda existem mulheres que não assumem. Têm coragem. Mas você teria coragem de se envolver com um homem? Não vamos nem pôr 40 anos igual a Chiquinha Gonçalves, né? Porque daí não dá, vai pegar na fralda, né? Mas aí, 20 anos mais novo. Já rolou. Não só rolar. Eu tô falando se você se envolveria de verdade com um homem 20 anos mais novo que você. Se ele tivesse uma maturidade, sabe? A idade não te incomodaria? Não, eu já peguei uns garotos de 20. Não, pegar é uma coisa, Silvia. Olha, tira as crianças da sala. Ué? Meu Deus. Pegar. Vai aumentar a classificação aqui do... Pegar é um lanche. Mas, tipo... Eles chegam, não sou eu que chego. Não, eu tô perguntando porque realmente os homens mais novos, eles procuram as mulheres 40 a mais de uma maneira que não dá nem pra acreditar. Não, maravilhoso. Eles te levam pra jantar. Meninas, sério? Olha que mulher. Mulheres, prestem atenção. Eles te levam pra jantar. Eles te ligam. Os guris de 20 anos? Sim. Vou começar a rever meus conceitos. Exato. Eles te tratam feito uma princesa. O cara de... Me desculpa, meu amor. O cara de 40 a mais é um inferno. Cheio de trauma, de problema. Um trauma de menos, porque todo mundo tem trauma. Mas não é isso. Cara, não te leva pra jantar. Fica só no WhatsApp, que dá pra dar WhatsApp na cara do cidadão. Porque eu já não tenho mais paciência, porque eu fico com o WhatsApp o dia inteiro pra trabalhar. Você sabe que você falando essas coisas, agora eu vou ser obrigada a fazer um elogio no ar. É verdade, porque nosso amigo aqui da produção tem 20 e poucos anos e ele trata a mulher como uma princesa. Tá vendo? Não, eu vejo as coisas que ele faz e eu digo, meu Deus, mas ele é tão novinho. Quem ensinou tudo isso? A mãe. Foi tua mãe? Agora vamos ter que pôr ele no parque. Porque isso que a Silvia tá falando é verdade. Os homens de 40, 45, 50... Eles não te buscam em casa, salvo as exceções, gente. Não vamos generalizar. Tem. Mas eu tô vendo mais os guri mais novos. Não, o Jaime é exceção. Os 3 já. Porque eu conheço o Jaime. O Jaime leva pra jantar, ele paga conta, ele busca em casa. É por isso que ele tá apresentando o programa, né, querida? Senão não ia estar aqui comigo, né? É verdade. O Jaime é um bom exemplar do 40 a mais que sabe se comportar como um homem. Nós já conhecemos alguns assim também. Tem outros, mas não vou citar nomes aqui. Não precisa. Mas se a gente pegar num generalizar, realmente a maioria dos homens com 40 a mais... Alguns assim, eu não sei, né? Como eu também sou solteira, né, gente? Uma coisa que eu já cansei de ouvir é... Me separei, deixei tudo pra ex, estou me reestruturando. Mentira, tudo Daí não quer levar a mulher nem pra comer cachorro quente. É mentira. É mentira. Ela que tá falando, não sou eu. Mentira. Olha o que eu aprendi nesses anos de separar. Presta atenção. Ensina. No primeiro ano que eu tava chorando que nem uma desgrenhada, né? Um bezerro desmamado. A minha irmã, que já estava separada, ó. Ah, é verdade. Ela me deu 3 conselhos. Primeiro. Anotem, mulheres. Primeiro. Você vai ter várias paixonites. Aprenda a identificar. O que é paixonite? É aquela coisa, ai, me apaixonei pelo Jaime, dura uma semana. Ah, tá. É paixonite. Aí já quer casar com o cara, já quer... Mas a mulher mais velha cai nessa? Não, querida, depois que separa, fácil. Frouxo, tá carente. Então assim, você vai ter várias paixonites. Aprenda a identificar. Bom conselho. 2. Fuja de homem que fala mal da ex. Ele falou mal da ex, ele vai falar mal de você. É verdade. Tem sentido, Tem sentido ele vai isso. falar mal de você. Assim como a mulher que fala mal do ex, vai também falar mal do outro. Se ela não tem plena consciência de que ela também fez errado, é óbvio que ela vai falar mal do outro. Exatamente. Porque isso é aquela coisa que uma chefe nossa que a gente teve, que assim, cada um com seus problemas e o macaquinho é seu. Então identifique, né? A gente tem que identificar o que tá errado na gente. Qual é a sua parte? Senão tu não vai estar aberta pra nada mais. E o terceiro, dê uma chance pros novinhos. A tua irmã te deu esse conselho? Às vezes eles são melhores do que os mais velhos. Sério? Ela nem lembra disso, cara. Eu nunca esqueci. Você levou ao pé da letra. Pra tu ter uma ideia, aí tem os aplicativos, né? Alguém, que eu não posso falar quem, tenta um Tinder.
Tinder. Mas nós já fizemos aqui a matéria com um casal, que hoje já tá casado, né? Que se conheceram no aplicativo. Tem gente boa lá, gente. Eu sou uma defensora mesmo quando eu não estou lá. Tem gente ruim, tem bastante. Mas tem gente boa também. Tudo bem, fui atrás do teu conselho, né? E se divertiu como nunca se divertiu na vida. Eu instalei aquela porcaria uma semana e apareceu um cara. Saí. Pensei, vai me levar num lugar legal, né? Daí a culpa não é do aplicativo, é do Almirante Food Park. Ah, mas ali não é ruim. Não é ruim, mas eu paguei minha cerveja, né, querida? Eu não fui capaz nem de pagar uma cerveja pra mim. E por que você pagou sua cerveja? Ele não ofereceu pra pagar. Eu não ia falar, tu não vai pagar minha cerveja? Não, mas quando veio a conta... Não veio a conta. Lá no Food Park tu paga na hora, né? Ah, é? Eu nunca fui lá, então não sei. Tu vai lá no Aí é que tá, ó, você não era esperta. Tem que ir em lugar que não é assim. Tudo bem, sentamos. O cara queria ir lá. Tem que ir em lugar que a conta vem só no final, cara. Olha que ligeiro. Olha como eu sou boazinha. Era. Aí sentamos lá. Não era boazinha, era inocente. Sentamos lá, conversamos. Cara, ele ficou 20 minutos falando mal da ex dele. Eu só lembrava do que minha irmã falava. E a minha sirene, sabe quando aquela sirene dela apitando na cabeça. E aí e daí tu começa a pensar assim, quando tu vai sair daqui? Tu vai sair daqui, eu sou bem assim, tu vai sair daqui, a cabeça fica pensando, tu vai sair daqui ou tu não vai? Tu tens 30 segundos pra levantar e largar esse cara aí. Claro que eu não ia fazer isso, né? Porque daí eu não tenho aquele divertidamente, é o raiva falando na cabeça. Aí, claro, deixei ele falar, tal. Terminamos, eu terminei uma cerveja, eu tomei uma cerveja, que eu não aguentava mais. Aí ele, bonito, Bento. Bonitão. Aí foi por isso que ela ouviu a lenga-lenga. Daí foi me levar em casa, eu preciso ir, porque amanhã tem que trabalhar, né? Porra nenhuma, era sábado, no dia seguinte era sábado. Porque jornalista trabalha direto. Deixou em casa. Cara, eu nunca mais falei com aquele homem. Eu bloqueei ele e nunca mais falei com ele. O cara ficou 20 minutos reclamando da mulher mas dele. Mas foi aprendizado. O que dizem? Que se não é... Tem duas coisas que falam, né? Que se não é bom, é aprendizado. Que nunca é de graça o que a gente passa. Foi aprendizado. Aprendeu. E também daí depois aparece os novinhos, que eu, como o rapaz da produção, né? Rapaz da produção. Que a gente tem que elogiar, porque ele trata a mulher dele muito bem. Me levou no Brava Sushi. Mas não foi o rapaz da produção. Não foi. Senão ele vai apanhar em casa. Não foi. Já pensou a Carol vendo esse podcast? Carol, não foi ele. E aí me levou no Brava Sushi pra jantar. Olha que coisa querida. Abriu a porta do carro pra eu entrar. Gente, coisa fofa, né? Coisa fofa. Que isso, gente? Quem que faz? Sabe quem cria? Mulher. Quem cria os filhos? Mas os homens machistas também são criados por mulheres. Também são. Agora tu entrou num ponto maravilhoso. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Tem muita mulher machista. Bastante. Muita mulher machista. Eu trabalho com rede social e tô toda hora olhando e, cara, tem umas coisas que tu não acredita que tem mulher que tá ali falando, defendendo homem que bate, homem que ofende, homem que... Sabe? É uma coisa absurda que eu não consigo compreender. Eu vou te dar um exemplo prático. Silvia, só na rede social, tá falando... Não, vou te dar um exemplo prático, porque eu vivi isso. A minha filha, com 4 anos, fazia judô. Era a única menina da turma. Ela queria fazer judô. Tá bom, minha filha, vai fazer judô. Eu tava no corredor, que as mães ficam, né? Esperando os filhos pra saírem. Tinha uma mãe na minha frente e tinha uma outra com uma menina no colo. Daí essa mãe na minha frente perguntou: você é a mãe da menina que faz judô? Sim. Ai, que legal, ela é a única menina da turma, né? Aí eu falei, sim. Daí ela olhou pra outra mãe e falou assim: a sua menina também vai fazer judô? Não. Judô não é pra menina. A minha menina faz balé. A mulher estava sentada do meu lado. Eu respirei fundo, não falei nada. A minha filha saiu, de boa. Sabe por que a Ana Rosa deixou de fazer o judô? Porque depois desse dia, o filho dela derrubou a Ana Rosa 2 vezes e ela bateu com a cabeça. Nunca mais a Ana Rosa quis saber do judô.
E aí depois eu encontro a cidadã fazendo besteira no trânsito. Parando no meio da rua para descer os filhos na frente do colégio. Eu posso tudo. E aí o que ela vai criar? Quem vai ser esse menino quando ele crescer? O machista, o cara que vai bater na mulher, né? Ou pelo menos vai agredir verbalmente. Mas aqui entra uma outra coisa também, já que nós estamos falando das mulheres em especial, eu acho que o importante também, pai e mãe, não só mulher, né? Que tem filha, criar essas filhas com autoestima e mostrar para elas que elas não podem aceitar qualquer coisa. Que eu acho que a grande diferença tá nisso. Que talvez você não tinha autoestima tão elevada, não. E eu falo isso porque eu conheci ela no jardim da infância, né? Porque se a tua autoestima fosse elevada, o teu casamento não tinha passado dos 3, 4 anos. A hora que você viu que não era aquilo que você queria, você teria saído. Tu estás coberta de razão. Porque, assim, você sabe que quando eu vejo que a coisa não tá como eu quero, eu saio. Eu não me permito ficar no sofrimento. Sim, mas eu vou falar uma coisa. Mas deixa eu só complementar que as mulheres têm que aprender a educar suas filhas, para elas entenderem o que elas merecem e o que elas têm que fazer, o que é bom, o que não é para elas, porque muitas meninas têm medo de terminar com uma relação. E aí depois a gente vai entrar vamos nisso. deixar o homem dar a opinião dele. Não, na verdade assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você apostou num casamento, o casamento não deu certo, isso se deve às duas pessoas, porque nunca num casal Sim, é um só, são é sempre os dois. Sim. Tá, isso é um fato. Aí faltou coragem, de repente, quando você identificou isso, faltou coragem de tomar aquela atitude naquele momento, acabou demorando. Mas isso não é uma prerrogativa da mulher, o homem também tem isso. Mas ele gostava dela, também, é isso que eu tô falando. Mas aqui, no caso específico, né? Mas vamos inverter. Sim. Vamos inverter que ele tivesse deixado de gostar primeiro do que você. Sim. Né? Ele também provavelmente, né, não conheço, mas provavelmente teria a mesma dificuldade ou a coragem, né, de pegar e sair desse relacionamento. Sim. Porque a falta de coragem de sair do relacionamento não é uma prerrogativa feminina. O homem também, quantos homens não ficam em casamentos infelizes? Mas há uma diferença aqui. Família? Mas agora meu pai fez isso. Para tá com os filhos, porque senão ele não vai ter convívio com os filhos, né? Mas porque daí nós temos que fazer um parênteses aqui também. Deixa eu falar. Agora eu vou falar. Eu escutei calado até agora. Sim, pode falar. Fala, tá pegando fogo. Deixa o Jaime falar. Porque, por exemplo, na separação é o homem que acaba tendo um prejuízo maior em relação aos filhos. E muitos homens acabam num casamento, se conformando num casamento feliz para ter o convívio com os filhos. Então, assim, é isso que eu queria dizer, assim, não é uma prerrogativa feminina isso. Isso é uma prerrogativa do ser humano. Do ser humano. Agora eu posso complementar? É que há uma diferença. A mulher se sente infeliz, claro, sempre tem as exceções, não vamos esquecer disso. Ela se sente infeliz e ela vai pra comida, ela vai pra tristeza, ela vai pro choro, pra ansiedade, depressão, seja lá o que for. O homem tá infeliz no casamento, não quer sair porque ele é um bom pai, porque ele pode não ser um bom marido, mas ser um bom pai. Sim. Ele arranja uma amante. Você sabe que não é mentira que eu tô falando. Ele não tá aguentando o casamento, ele tem uma mulher lá fora. Mulher não tem amante, então. Não tô dizendo que não tem. Acabei de falar aqui que há as exceções. Mas em regra geral, a mulher fica sofrendo. Não, em regra geral, o homem vai pra bebida. Não os que eu conheço. Um homem só toma coragem pra sair de casa quando tem outra mulher na rua. Mas eu tô falando o seguinte, eu tô falando do homem que insiste naquele casamento infeliz, né? Aí muitas vezes sim, aí o que ele faz? Claro, daí o homem vai pro futebol, com os amigos, né? Tem as válvulas de escape. Tem a questão da bebida, a questão do cigarro, tem a questão da amante também, tem, claro que tem. Só que a amante também não é prerrogativa de homem. Tem muita mulher que tem amante. Tem. Mas tem mais homem que vai pra amante, e isso é uma coisa histórica, que todo mundo fala. Normalmente quem é que termina um casamento? É a mulher. Normalmente, mesma coisa estando ruim pros dois. O homem só diz, não quero mais, se ele já tem outra esperando ele fora. Normalmente o homem primeiro arranja outra, para depois dizer, não quero mais. Enquanto ele não tem, ele vai levando. Porque a vida de casado, mesmo com as brigas, não é ruim, não chega a ser ruim. Né? Querendo ou não, tem os filhos, que é muito importante, né? E é o que eu volto a repetir, um homem que pode estar sendo um mau marido, normalmente até é um bom pai.
Então ele realmente não quer ficar longe dos filhos, daquela convivência, Sim, né? Mas, e aí... mas só para concluir, eu vou concordar contigo, Liliane, que o homem, ele sai de casa quando ele tem outra mulher. Sim. Mas por quê? Por quê? Porque a mulher, ela tem um amante, mas ela quer manter o marido. Essa é a regra da mulher. Eu já não vejo desta forma. Pior é que ele tá certo. Pior é que ele está certo. Não, nunca fiz isso. Mas sei que ocorre dessa forma. Não, a gente sabe que acontece de tudo, né? Tem todos os casos. Aqui a gente tá falando naquilo que é a média. O que as mulheres de 40 mais querem, Liliane? O quê? Quando se separa? Né? Assim, de um relacionamento. Tô separada há um tempo. O que a mulher quer de um homem? É essa a pergunta? O que a gente quer? Porque a gente não precisa, não preciso ser sustentada. Eu não preciso mais ser sustentada. Eu não preciso de um homem para criar minha filha porque eu já criei. Porque vamos combinar. Até os 15, na idade da adolescência, tudo que tu tinha para ensinar agora de só caráter, vai. Tu já ensinou. Daqui para frente tu orienta de uma forma ou de outra. Mas o que tu tinha para ensinar, como diz Leandro Carnal, tu já foi, né, querido? Agora já deu, né? Tu não precisa dele para ir aos lugares, porque tu pode ir sozinho. O Uber tá aí para ajudar todo mundo. Entendeu? E daí, o que tu quer de um relacionamento? Tu sabes? Eu sei o que eu quero. Tu sabe? Eu não sei o que as outras querem. Tá, mas o que a Liliane quer? Então, a Liliane quer... O que a Liliane... tem um filme com esse nome. Vamos fazer o que a Liliane quer? E ela já falou na cara de uns 3, né? Vamos lá. Aí depois eu falo o que eu quero. Eu falei, a Liliane tem a sua casa, tem o seu carro, tem o seu trabalho. Não é rica, mas bem ou mal tá se virando, né? Então não precisa deste homem. Mas ela quer atenção, ela quer sexo, ela quer companheirismo e ela quer sinceridade. E nada disso envolve dinheiro. Se não tiver isso, pra que ter um homem na minha vida? E isso é pra mim. Não sei se toda mulher tá procurando isso. Vamos lá. O que a Silvia quer? Eu quero alguém muito leve. De pluma. Muito leve. Não, muito leve. Tipo assim, ó, eu já vim de relacionamentos muito pesados. Muito pesados. A minha cabeça funciona de uma forma muito... não é pesada, porque eu dou gargalhada e falo besteira o tempo inteiro, mas de uma forma muito regrada, né? Vamos lá, o general, né? Como dizia meu ex-marido. O general, muito regrada, muito planejado. Eu quero o oposto. Não é que ele não... Que tem que ser um porra louca, pelo amor de Deus, né? Daí porra louca eu não quero. Não. Mas que ele seja... Que ele traga essa leveza. Sabe aquela coisa de tu chegar em casa, do aconchego? Chegar... Tu não precisa ir pra tua casa e encontrar ele. Eu posso ir pra casa dele e encontrar ele. E aí, assim, é o aconchego. É o carinho. É o carinho. É a atenção. É o sentar numa varanda e tomar um café sem falar porra nenhuma, porque às vezes eu não quero falar em nada, não quero pensar em nada. Sabe aquela caixa do nada que o homem tem? Eu também quero ter a caixa do nada. Eu também acho que a mulher tem que ter a caixa do nada. Então assim, ó, isso, aquela leveza. Silvia, vamos comer em tal lugar? Vamos. Vamos fazer isso então? Vamos. O sexo, que não pode faltar, tem que ser bom. Na atualidade, a mulher 40 a mais dá importância pra isso. Antigamente não, né? Não, daí a pessoa pergunta assim, mas o bom é o quê? O bom é combinar comigo, querido. Não é fazer... Pirueta, se pendurar. Não vem com essa história de canguru perneta, porque depois dos 40 não é bem assim, né? Dá um troço na coluna, o bagulho não funciona. Trava! Não é porque a gente corre que a gente vai fazer de tudo, não é bem assim. O alongamento não tá tão bom assim. Então, o negócio tem que fluir de forma assim mais natural. Então, não inventa muito. Não inventa. E aí o que a gente quer? Leveza. Porque depois dos 40, meu filho, depois de tudo que tu passou na vida, Liliane sabe, não vai chorar, tudo que a gente já passou e já viu. Porque a gente vê muita coisa, não é só mulher, o homem não também. É só o que você passa, é o que as pessoas na tua volta passam. Tudo que tu enfrenta, porque a vida é ferrada todo santo dia. E aí não é só contigo, é o que tu vê no outro. Né? Onde eu trabalho hoje, eu vejo pessoas assim, com muitos problemas. E daí tu, graças a Deus que eu não tenho esse tipo de problema. Mas daí tu tenta ajudar. Mas o que tu quer é o escape. Que daí tu fala, é aquilo que a mulher busca, casa. Mas a tua casa pode ser uma pessoa também. Tu entende? Aquilo pode ser minha casa.
aquilo pode ser o meu escape do caos. O caos que tu vive todo dia. Assim, não é só pra mulher, pro homem também. Tem homem que, cara, eu quero uma namorada que quando eu chegar em casa, o caos que eu vivo todo dia, ele vai se dissipar. Eu vou abrir a porta da casa dela e aqui aí é aquela, sabe? É a paz. Eu acho que é outro. Mas na modernidade isso tá difícil tanto para homens quanto para mulheres, né? Tá. Eu creio perfeitamente. Agora ela tá decretando. Não é só o decretar. Não é só o decretar. Esse ex-namorado que eu tive era assim. Não deu certo porque não era o momento de dar certo. É isso que eu penso. Não deu certo porque não era o momento de dar certo. Uma hora vai dar certo com uma outra pessoa. Ou pode ser que com ele também lá no futuro, não sei, Deus sabe de tudo, não é a gente. Mas é isso que eu quero. E eu acho que é isso que toda mulher de 40 a mais ela quer. E principalmente as que são independentes. A gente não quer, eu pelo menos, não quero tomar o lugar do homem. Não, de forma alguma. Até porque eu gosto de homem, colega. Isso, e eu gosto de ser mulher. Eu gosto de homem, gosto de ser mulher. E eu gosto daquele abraço forte, eu gosto daquele beijo na boca. Que carrega a sacola pesada. A gente gosta daquele. Que mande um pouquinho, não muito. Não muito. Não, ninguém precisa mandar em nada, não. Eu não mando em nada, ele não manda em nada e tá tudo certo. E é isso que a gente quer. E é só isso. Sabe por quê? Porque, como tu diz, a gente tem mais passado do que futuro daqui pra frente. Então tem que pensar o que é importante, priorizar, né? Os filhos, né? As mulheres aí que estão separadas, cara, eles vão ter a vida deles como a gente teve a nossa e largou os nossos pais. Uhum. E vai acontecer a mesma coisa com a gente. E a gente tem que pensar que lá no futuro, porra, eu vou ficar sozinha, cara. É isso que eu quero? Ficar sozinha. E se quiser também não tem problema nenhum, né? Se for uma decisão da pessoa. Mas aí é uma decisão da Silvia. É isso que eu quero? Ficar sozinha? E vamos perguntar aqui. É isso que você quer, Silvia? Não. Eu quero ter alguém pra tomar um cuba de vez em quando numa varanda olhando pra praia. É isso que eu quero. Gente, nós precisamos encerrar. Pra resumir... Pra resumir, o que a mulher 40 mais procura é paz. Exato. O homem também, né, Jaime? Se a gente avaliar, Jaime, o homem também procura paz. Né? Ninguém mais quer usar roubos, né? Aquela coisa de... Quando tu vai na missa, o que o padre fala? Tô indo na missa todo domingo, tá? A senhora também deveria ir. Eu tô indo, minha querida, é que você não sabe. Pedi o varão, o VV, varão valoroso. Olha o que eu aprendi com a minha amiga Maribel. Não é isso que eu tô pedindo. Sabe o que eu tô pedindo? VV, varão paz. Não, eu tô pedindo paz. Mas o varão valoroso... Vai trazer paz? Vai te trazer paz. Então eu vou ter que mudar meu pedido. E daí, assim, o que o padre fala na missa inteira, cara? Paz. Eu te desejo paz. Pensem na paz. E o que tem de mais importante que a paz? É o que eu tô pedindo, paz. Cara. Então. Pois é, nós temos que fazer um 2 de novo sobre esse texto, né? Porque é muita coisa. Então, exato. Estão desejando paz para todo mundo. Nós vamos concluir. Pedindo a curtida, tá vendo, pessoal? Curtida esse vídeo. A gente vai concluindo, né? Não, sim, já passamos já estouramos o prazo, né? O tempo. Até porque então, o menino para todos, né? da produção tem mais um compromisso. A esposa dele está esperando bem querida em casa. Ele vai lá, bem querida, encher ela de beijo, não é verdade? Sim. Então não vamos mais atrapalhar a vida desse casal. Com as maluquices da gente. Isso deixa mesmo. As crianças ser felizes. Vai pro psicólogo. Exato. Então tá, obrigado, Silvia, pelo depoimento, né? Eu que agradeço, foi muito legal. Se você concorda ou não concorda. Ou não concorda, escreva igual. Deixa no comentário.